Graça e paz, amados. Neste momento eu quero convidá-lo para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos do verso 22 até o verso 33. Esse parágrafo tem o título sugerido de Os Sofrimentos de Paulo por Amor ao Evangelho. Versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Que Deus nos abençoe a entendermos a palavra dele lida neste momento. Queridos, hoje, de uma maneira um pouco diferente, eu quero trazer um estudo não expositivo do texto, mas eu gostaria de trabalhar uma temática que emana do texto, claro, a respeito do sofrimento. Aqui, no texto que nós lemos, conforme nós já anunciamos, é o sofrimento que o próprio apóstolo Paulo compartilha com a igreja de Corinto. Nós não temos tempo de expor o texto, mas Paulo estava então mostrando para a igreja a sua autoridade. E o que me chama muita atenção é que quando Paulo vai mostrar a sua autoridade apostólica, vai mostrar o seu feito, as suas realizações que ratificam, que confirma o seu dom, o seu chamado apostólico, ele não apresenta os seus feitos, as suas conquistas, as suas vitórias, mas ele faz uma lista do sofrimento que ele já passou, de todas as espécies de sofrimento que ele passou por causa do Evangelho de Cristo, por causa do amor a Cristo, por causa da pregação da palavra de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi simplesmente o maior teólogo que a igreja produziu. O homem que foi chamado por Jesus Cristo, um homem que julgava antes de conhecer a Cristo, fazer a vontade de Deus, perseguindo a igreja. Até que um dia ele se encontra com Jesus, Jesus se revela a ele numa estrada de uma cidade onde ele estava indo para a cidade de Damasco para prender, matar, torturar os crentes daquela região, a fim de que eles abandonassem a fé em Cristo Jesus, e o Senhor se revela a ele. E ali naquele momento, onde o Senhor se revelou a ele, toda a vida de Paulo tem uma transformação radical, aquilo que nós chamamos de conversão verdadeira. E de perseguidor à igreja, de alguém que reprimia a propagação do Evangelho, ele se torna um propagador do Evangelho. Não somente um propagador do Evangelho, mas quem sabe o maior propagador da palavra de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, dos 27 livros escritos que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos
através das mãos de Paulo. Deus usou o Espírito Santo para mover o apóstolo Paulo para escrever praticamente a metade do Novo Testamento. Ele era um homem, portanto, após a sua conversão, que amava o Senhor de toda a sua força. Tinha uma vida íntegra na presença de Deus. Contudo, ele foi alguém que não se viu livre de sofrimento. Haja visto o tamanho da lista de sofrimentos que ele passou. Sofrimento de enfermidades, sofrimento de fome, de escassez de tudo, na pobreza extrema, chegando a dizer que faltava-lhe roupa, até mesmo para se aquecer, até mesmo para se cobrir, fome, sede, jejuns forçados, açoites, naufrágio. Quem olhasse esse homem poderia ver esse histórico, essa ficha corrida de lutas, de sofrimento e dizer: será que esse homem realmente é um homem de Deus? Será que esse homem é abençoado por Deus? E mais ainda, nos nossos dias, né, da nossa geração, nós temos visto pessoas que têm associado a bênção de Deus com a prosperidade, com a saúde, e a ausência da bênção de Deus mostrada e demonstrada através do sofrimento, através das lutas, através da miséria e da pobreza. E eu quero trabalhar com os amados a temática do sofrimento e mostrando que muitas vezes pessoas tementes a Deus, pessoas íntegras, pessoas boas dentro da perspectiva humana, passa por sofrimentos, e nem sempre esse sofrimento foi algo que ela buscou com as suas próprias mãos. E eu gostaria de trabalhar, portanto, com os amados. Por que pessoas boas sofrem nesse mundo? Vamos estudar juntos? Então vamos lá. Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas padecem? Né? Numa perspectiva bem humana, a gente poderia imaginar que se nós caminhássemos e plantássemos só o bem, né, e procurássemos fazer de tudo ao nosso alcance para produzir o bem, nós estaremos vacinados contra o sofrimento. Inclusive, tem até pessoas que andam pregando por aí uma doutrina que não está na Bíblia, um ensinamento que não está na Bíblia, de que vem para Jesus que o sofrimento vai sumir da sua vida. Não é bem isso, não. O sofrimento, ele surge na vida de qualquer um. É verdade que algumas vezes o sofrimento surge na nossa vida por situações que nós mesmos buscamos com as nossas mãos, com as nossas escolhas erradas, com os nossos hábitos alimentares errados, com a nossa irresponsabilidade, com a nossa imprudência. Claro, isso traz sofrimento, mas muitas vezes surgem situações de perseguições, situações na nossa vida que nós não procuramos, uma enfermidade que surge aí e de repente nos alcança e nos lança no leito da enfermidade. E aí ficamos pensando, por quê? Por que eu? Por que eu fiz para merecer isso? E mais, tem pessoas que creem piamente que se você encontrar alguém que está sofrendo, que está de repente acamado, aconteceu uma tragédia na vida dele, tem pessoas que creem piamente que aquela tragédia é castigo de Deus, né? E nem sempre, queridos, a palavra de Deus não nos mostra isso. Haja visto que é aquilo que nós lemos a respeito do apóstolo Paulo. Um homem que depois da graça salvadora ter lhe alcançado, depois que ela assumiu um compromisso com o Senhor, dedicou-se totalmente a sua vida à causa do Evangelho, como nós vimos, uma lista de sofrimento, uma lista de sofrimentos terríveis, enfermidades, perseguições, injustiças, traições, tragédias, naufrágios. Como os irmãos viram, a lista é enorme, não se resume somente aqui, como está registrado na carta aos Coríntios, mas em outros textos também ele vai relatar sofrimentos. No livro de Atos, que é um livro histórico, né, escrito por Lucas, também vai trazer sofrimentos, lutas, dificuldades na vida do apóstolo Paulo. Então vamos lá, por que pessoas boas sofrem nesse mundo? A primeira razão, querido, é claro, porque nós não estamos no mundo perfeito. Desde quando o pecado entrou no mundo, desde quando a humanidade abraçou o pecado e rejeitou a Deus, o que acontece? As dificuldades, há um descompasso na criação. Toda a natureza ficou corrompida e comprometida por causa do pecado.
né, houve a mudança e as mudanças climáticas, a questão de chuva em excesso, em escassez de chuva, né, frio em excesso, há esse descompasso, né, da natureza que traz sofrimento, né? São as pestes, nuvens de gafanhoto, pragas na lavoura, enfermidade nos animais, tudo isso gera sofrimento, sem falar, né, da maldade que se tornou patente no coração do ser humano, porque o pecado desvirtuou a imagem perfeita que Deus criou e colocou na vida de cada ser humano. E hoje, em vez do ser humano naturalmente procurar o bem para si e para o próximo, muitas vezes ele procura o mal. Eles têm prazer em fazer a maldade, até mesmo para ele mesmo e para o próximo. Portanto, sofrimento existe porque nós não estamos no mundo perfeito. A palavra do Senhor nos fala que desde que o pecado entrou aqui e o ser humano foi expulso do jardim do Éden, lá do Éden, nós vivemos num mundo problemático. Portanto, não é de se estranhar se de repente algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento chegar e bater na nossa porta. Uma segunda razão que a palavra do Senhor nos mostra por que pessoas boas sofrem neste mundo é justamente porque, por causa do pecado e a corrupção no coração humano, essa corrupção levou o ser humano a ser uma pessoa, um ser egoísta, um ser maldoso, que muitas vezes, para satisfazer o seu egoísmo, os seus desejos egocêntricos, ele atropela a vida do outro, do próximo, ele tolhe direitos do outro, ele abraça a corrupção, ele desvia verbas, né? Ele procura e vive uma vida degenerada. E aí vai o quê? Fomentar a dor, o choro, o ranger de dente, as enfermidades e tantos outros sofrimentos. Inclusive, é bom lembrar que a palavra do Senhor nos mostra que o choro, a dor, a morte, tudo isso será retirado, não neste mundo, mas no novo céu e na nova terra. Portanto, pessoas boas sofrem por causa da maldade, né, do próprio coração e da maldade dos outros seres humanos que durante a convivência social produzem e podem provocar sofrimento no outro, e pessoas boas podem ser acometidas da irresponsabilidade de outras pessoas. Mas a palavra de Deus também nos fala, querido, que Deus soberanamente, que está no controle de todas as coisas, apesar dessa liberdade que Ele dá para o ser humano, esse livre arbítrio, né, limitado para o ser humano até certo ponto fazer as suas escolhas, Deus não perde o controle, a maldade só vai até certo ponto. Mas dentro do sofrimento, dentro da palavra de Deus nos mostra que o sofrimento ele também pode ter um efeito benéfico. Deus soberanamente ele pode trabalhar na vida de pessoas boas através do sofrimento, a fim de que essas pessoas possam crescer e amadurecer e se tornar pessoas melhores, segundo o propósito de Deus. E se for necessário, Deus permitir o sofrimento para produzir esse efeito de melhoria e crescimento na nossa vida, com certeza Ele vai permitir que isso nos alcance. Portanto, nós temos na própria palavra de Deus que nos mostra, né, exemplos de como Deus usou o sofrimento, né, para preparar pessoas para grandes obras. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar da história de um rapaz chamado Davi que enfrentou o gigante Golias, um homem zarrão, né, armado com a armadura, com espada, com escudo, capacete, lança, um homem guerreiro e que tinha uma estatura descomunal. Não era um gigante de 12 metros, mas era um homem com quase 3 metros de altura, um homem muito alto, muito forte. E Davi, um ser humano normal, resolveu desafiar e aceitar o desafio, melhor dizendo, do gigante Golias, que todos os dias, durante 40 dias, afrontava os exércitos de Israel, dizendo: me manda um homem para lutar comigo, será que não tem ninguém aí? Né? E afrontava não só o exército, mas o Deus de Israel. E Davi vê aquilo ali e se propõe: falta um homem, eu vou lutar com esse gigante. O rei Saul, naquele tempo, chama Davi e fala: Davi,
sinto muito, você não tem condição de lutar com esse homem. Você é um pastor de ovelhas, um jovem ainda. Ele é um homem criado desde criança na arte da guerra. Você não tem a menor chance. E olha só o que Davi fala para Saul: rei, não se atente para a minha aparência, eu estou preparado. Porque lá, enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, uma vez apareceu um urso e tentou tomar as minhas ovelhas. E eu lutei contra ele, matei o urso e salvei a minha ovelha. Uma outra ocasião, um leão apareceu e eu tive coragem, lutei e venci. Olha só, diante dessas experiências, que muitas vezes até mesmo pode ter levado Davi a pensar: por que que eu estou aqui lutando, cuidando das ovelhas do meu pai, sozinho, nesse pasto distante de casa? Deus permite que um leão venha me atacar, um urso venha me atormentar, eu tive que lutar. Mas na verdade, Deus estava fortalecendo, trabalhando a vida de Davi através desse sofrimento de enfrentar um leão, enfrentar um urso, numa luta feroz, literalmente de vida e morte, para uma vitória muito maior. E nós temos vários exemplos da própria palavra de Deus, além de Davi, né, que lutou e venceu o Golias, mas ele não venceu ali simplesmente porque de outras lutas, de outro sofrimento, ele estava preparado para aquela obra. Portanto, queridos, muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando, e a própria palavra de Deus vai nos dizer que quando nós passamos dificuldade, passamos por lutas, o sofrimento nos alcança, Deus está nos preparando e juntamente com o preparo Ele nos conforta, Ele nos consola e nos dá capacidade para podermos crescer e estar preparado mais à frente para novas lutas, novos embates e na graça dEle vencermos e continuar no processo de crescimento. Portanto, o sofrimento não é somente porque vivemos num mundo decaído, não é somente porque existem pessoas maldosas, mas porque também tem propósito de Deus nisso, de nos preparar e nos fazer crescer mais e mais, estarmos preparados para enfrentarmos a vida. Uma segunda razão que nós podemos entender que Deus permite o sofrimento na vida do seu povo, na vida de pessoas boas, é justamente, queridos, para nos ensinar a dependermos de Deus. Mas pastor, a pessoa não é um cara bom? Pois é. Segundo a palavra de Deus, ninguém é bom. Todos nós temos um pecado. E o pecado, ele produziu e produz algo interessante, né, para nos dizer trágico na nossa vida. O pecado leva o ser humano, eu e você, a imaginarmos que nós somos autossuficientes, que nós somos capazes. Dá uma lembradinha na sua vida. Para um pouquinho e pense. Qual o momento que você mais ora? Qual o momento que você mais se lembra de Deus? Eu não sei quando é você, mas geralmente comigo eu lembro mais de Deus nos momentos de lutas, nos momentos do sofrimento, no momento das injustiças que acontecem na minha vida. Eu me lembro de Deus. Aí eu vou ver que eu preciso de Deus, aí eu vou chorar, eu vou clamar, vou pedir misericórdia, vou pedir justiça. Pois é, muitas vezes nós vamos ficando muito arrogantes, nós vamos ficando muito independentes, nós vamos achando que nós somos suficientes, esquecemos que se nós existimos, que nós realizamos, se nós estamos vivos, com saúde, com disposição, com equilíbrio mental, é a graça de Deus na nossa vida, é a presença de Deus, é a sustentação de Deus. E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos nos lembrarmos disso. Inclusive, o apóstolo Tiago vai nos falar na sua carta, dizendo que não é muita arrogância nós dizemos: amanhã eu vou fazer isso, tal dia, tal época eu quero mudar de cidade, eu quero realizar aquilo outro, quero fazer aquilo, vou ganhar dinheiro. Aí não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe nada do futuro, mas deveríamos dizer: se Deus quiser, eu vou mudar para aquela cidade, eu vou entrar nesse emprego, eu vou entrar nessa nova empreitada, vou me dar bem, se Deus quiser. Pois é, muitas vezes o sofrimento é Deus nos ensinando a dependermos dele, a tirar formas de arrogância, de petulância, de soberba do nosso ser. E o sofrimento
ele é um mestre eficaz para nos colocar no nosso lugar de dependentes de Deus. Nós precisamos aprender essa lição, tá bom? Uma outra situação pedagógica que Deus permite o sofrimento chegar até nós é para nos preparar, conforme nós falamos, para maiores batalhas, para nos fazer a entender e nos colocar no nosso lugar de insignificante e dependermos mais de Deus, mas também Deus também nos prepara dentro da questão de outras obras, não somente no sentido de nos abençoar, nos ajudar a vencer as nossas lutas e recebemos a bênção, mas muitas vezes Ele nos prepara na forja do sofrimento para não só abençoarmos a nossa vida, mas para sermos instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Por exemplo, no caso de Davi e Golias, ele venceu o gigante Golias. Claro, teve glória, as pessoas bateram palma, mas o benefício que ele trouxe foi a vitória que a nação toda recebeu, que se livraram de um exército feroz, mais poderoso do que eles, chamados os exércitos filisteus. Portanto, a vitória de Davi não foi só a vitória de Davi. Davi foi instrumento de libertação para a nação. Um outro caso, José, um menino bom, temente a Deus, um adolescente que amava seu pai, que tinha um excelente relacionamento com seu pai. A sua mãe tinha morrido há um tempo e ele então era um menino que ajudava seu pai nos negócios do seu pai, na administração, mas seus irmãos sentiram inveja, sentiram enciumado dessa vitória, desse relacionamento que José tinha com seu pai. E pensaram, e planejaram, e executaram o mal contra José. E de repente José, um adolescente muito bom, muito cheio de boa, de repente se vê numa situação trágica de terrível sofrimento. Os seus irmãos simplesmente o venderam como escravo para uma terra distante, lá para a terra do Egito. Só que quando José chega lá, ele se lança nas mãos do Senhor. Ele entende, confia no Senhor. E Deus vai preparando em cada situação. E é interessante que o sofrimento de José no Egito não foi diminuindo, ao contrário. Os primeiros quase que 20 anos que José passou no Egito, o seu sofrimento foi cada dia aumentando mais, de escravo vendido para a casa de um homem Potifar, da casa desse homem de Potifar para a prisão, da prisão para a masmorra, da masmorra, aí sim ele ganha a liberdade. E essa liberdade, quando Deus o tira dali, ele está preparado não somente para cuidar da sua vida, mas ele produziu e criou um projeto que preservou a vida de milhares e milhares de pessoas, não só do Egito, mas das nações ao redor do Egito, quando ele criou celeiros e guardou uma quantidade enorme de viveiros de alimento que abasteceu o Egito e as nações circunvizinhas. Portanto, o sofrimento por parte de Deus, ele também é pedagógico, pois ele nos prepara para crescermos e sermos usados por Deus. A sermos usados por Deus para abençoar a nossa vida e até mesmo ser usado para abençoar muitas vidas. Quem sabe somente na eternidade nós vamos perceber e compreender a extensão do trabalho que Deus realizou na nossa vida e através de nós no sentido de abençoar pessoas. Para finalizar essa mensagem, eu gostaria de pensar com você, portanto, diante de tudo isso que nós falamos, qual deve ser a nossa postura, portanto, diante do sofrimento? Qual deve ser a nossa postura? Muitas vezes, quando a gente apronta, quando a gente faz as coisas erradas, até que a gente aceita, fala, E pior, ainda fica lá se remoendo no remorso. Mas quando a situação vem e você não sabe por que você está passando por aquilo, o que eu fiz para merecer isso, muitas vezes a primeira reação diante do sofrimento é nós caímos no caminho da murmuração, da reclamação, da lamentação, do desespero, até mesmo da blasfêmia. A desistir da nossa vida e assumirmos uma postura de extrema amargura. Mas tudo isso está errado.
se nós entendemos que vivemos num mundo decaído, portanto é possível o sofrimento chegar na minha vida ou na vida de qualquer ser humano. Segundo, se eu vivo num mundo decaído, onde as pessoas estão corrompidas pelo pecado, se transformarem em pessoas pecadoras, amantes do egoísmo, muitas vezes eu posso ser alvo, infelizmente, dessa irresponsabilidade do outro. Mas mais do que isso, sabendo que tem um Deus que controla todas as coisas, que está no comando de todas as coisas e que pedagogicamente me ensina através do sofrimento, conforme nós vimos, nos preparando, nos fazendo amadurecer para novas realizações, novos combates, novas vitórias, nos faz nos colocar no nosso lugar, nos ajuda, portanto, a santificação da nossa vida, tirando a arrogância, a prepotência, o egoísmo, nos fazendo a voltarmos e entendermos que eu preciso de Deus. E também nós vimos que pedagogicamente Deus também me prepara, nos prepara através do sofrimento para sermos instrumento de bênção, para abençoar pessoas, muitas pessoas que muitas vezes nós nem temos ideia do alcance da ação de Deus através de nós, no sentido de abençoar pessoas. Portanto, qual deve ser minha postura diante disso? Ao invés de se lamentar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, vamos nos lembrar do Salmo 40, que diz: esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Você pode chorar, mas na presença de Deus. Coloca diante do Senhor, pede força, pede sabedoria, mas espere em Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Senhor, Ele cuida de nós. Mesmo quando Ele permite passarmos por sofrimento, Ele não perdeu o controle. Então, se desesperar para quê? Aproveite a situação para aprender a confiar no Senhor e saber que o tempo de Deus vai se cumprir quando o projeto dele para a minha vida for concluído. Portanto, a primeira postura que nós devemos adotar diante do sofrimento é ter uma postura de confiança em Deus. Confia no Senhor. E é interessante que Deus muitas vezes, ou a maioria das vezes, Ele não se preocupa em chegar para nós e dar uma lista das justificativas, das razões pela qual eu estou passando pelo sofrimento, de forma alguma. Ele não falou nada para Davi quando apareceu o leão, quando apareceu o urso. Ele não deu nenhuma explicação para José por que ele foi vendido, mas todos eles aprenderam, exercitando a sua fé e a confiança em Deus. Portanto, a primeira lição e a primeira postura que nós devemos ter diante do sofrimento é confiar no Senhor, esperar confiantemente. Deus está no controle, a minha vida é dele, Ele está cuidando de mim, Ele tem os planos. Segunda postura, não fique só olhando para os seus problemas, não fique só olhando para a sua dor, não fique só olhando para aquilo que você perdeu. É um grande problema quando o sofrimento surge. De repente, o sofrimento financeiro, eu vou ficar olhando para as coisas que eu perdi. Não fique olhando para isso, mas olhe para as oportunidades que estão ali do seu lado. Como, pastor? Oportunidade no meu sofrimento? Sim, sempre tem oportunidade. Sempre tem oportunidades. Olhe, peça a Deus, Deus, como que eu posso ser útil nessa situação que eu estou vivendo? Por exemplo, vamos lembrar de José novamente. Quando ele foi vendido, como escravo para o Egito, lá no mercado de trabalho, um homem chamado Potifar o comprou e o levou para casa. Ele poderia pensar, que desaforo, que absurdo, eu, uma pessoa serva de Deus, sempre fui um bom menino, vou trabalhar de escravo, mas de jeito nenhum. O que José fez? A única coisa que ele poderia fazer, ele foi o melhor servo que Potifar poderia ter arrumado na vida. Tanto que, de um simples servo, ele se transformou na pessoa que foi o administrador de toda a riqueza, de toda a casa de Potifar. Portanto, ele se tornou um instrumento útil. Ele arrumou um meio de ser bênção onde ele estava. Ah, pastor, mas deu tudo errado. A mulher de Potifar cobiçou ele e ele foi parar na cadeia. Verdade. Mas o que ele fez? Quando ele chegou na cadeia, ele falou, bom, estou aqui injustamente,
vou ficar me lamentando, vou ficar nos cantos aqui. Não. O que eu posso ser útil? Carcereiro. Ele arrumou um tempo para ocupar a sua mente. Ele arrumou tempo e situação para ser útil. E naquela situação, ele conheceu pessoas que lá na frente, né, que foi o copeiro e o mordomo, né, de Faraó, que foram instrumento de Deus para tirar daquela situação. Portanto, uma segunda postura que nós devemos enfrentar enquanto o adotarmos, enquanto passamos por sofrimento, é perguntar para Deus: como eu posso ser útil? Como eu posso ser usado pelo Senhor? Porque eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor está me ensinando. O Senhor está trabalhando na minha vida. Nós devemos aproveitar o nosso tempo. A palavra do Senhor tem uma palavra que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. Em vez de ficarmos gastando tempo com lamentações, murmurações, reclamações, ou até mesmo perguntando por quê, pergunte: para que, Senhor, eu estou aqui? Qual é o propósito? E se lance nas mãos do Senhor. Assim, nós crescemos e Deus nos abençoa. E nós cumprimos a bênção de Deus. E por último, pedagogicamente, o sofrimento diante de tudo isso, quando nós entendemos que eu estou nas mãos de Deus, quando eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida, eu entendo que Deus está me aperfeiçoando, eu entendo que Deus está me dando uma oportunidade para abençoar e ser um instrumento abençoador de Deus, mesmo naquela situação que eu esteja vivendo. Você sabe o que acontece? Nós glorificamos o nome de Deus. Nós de fato cumprimos a ordem do Senhor de verdadeiros cristãos, né? Que é: as nossas boas obras não devem visar a nossa glória, mas ao produzirmos as nossas boas obras, mesmo em meio ao sofrimento, sendo útil, demonstrando a confiança, procurando ser instrumento de Deus, onde Deus me colocou, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é engrandecido. Portanto, querido, essa é a razão do ser humano, né? O catecismo, né, vai nos dizer o seguinte: tanto o breve catecismo quanto o catecismo maior vai nos dizer que o fim principal, o propósito principal do ser humano neste mundo é glorificar a Deus e se alegrar nele por toda a eternidade. Se alegrar no Senhor, né, não é só nos momentos de bonança, mas é nos momentos de tribulação, é nos momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo, em um desses aprisionamentos que ele passou, ele ganhou a família do carcereiro da cidade de Filipos. Num desses naufrágios que Paulo passou, ele não somente salvou a sua vida, mas como ele foi instrumento de Deus para preservar a vida física de toda a tripulação, de todas as pessoas daquele barco, mas não somente preservar a vida física, mas ser instrumento de Deus para produzir a salvação em Cristo Jesus e mais de 200 pessoas que estavam no barco, de um dos barcos que ele afundou. Portanto, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa compreensão. Quando o sofrimento eu perceber na minha vida ou na vida de alguém, né, pessoa boa, né, nossa, essa pessoa pegou enfermidade, essa pessoa foi colhida tão jovem, entendamos isso. Não estamos no mundo perfeito. Existe o pecado, existe a maldade, existem as enfermidades, mas o choro, a ausência de enfermidade é no novo céu e na nova terra. Enquanto nós estamos aqui, vamos entender que Deus pedagogicamente, como um professor, nos ensina de todas as maneiras, inclusive com sofrimento, para a honra e glória dele mesmo. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus nos ajude a entendermos isso, que muitas vezes é fácil falar, mas na dependência do Senhor nós podemos dizer, podemos passar e glorificar o nome de Deus, porque é Ele mesmo que nos sustenta. Até mais, querido, Deus te abençoe.